3 passos para vencer a crise. O pós-coronavírus. No livro de Isaías 40:26 diz: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Gostaria de iniciar essa mensagem afirmando para vocês, meus irmãos e irmãs, o mundo não será mais o mesmo após o coronavírus. A palavra de Deus tem resposta para tudo, e quem ainda não a conhece, não sabe o que está perdendo. Quem não conhece a palavra de Deus, se desespera com situações que são passageiras. Quem não conhece a palavra de Deus, toma decisões precipitadas, mal sabendo que no outro dia as coisas vão melhorar. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela conserta, ela ajeita, ela salva. A palavra de Deus tem resposta para qualquer pergunta que a humanidade fizer. E hoje nós estamos passando por uma crise na humanidade, revelando quão frágil nós somos. Somos frágeis e nos entregamos a qualquer notícia que publicam. A maioria de nós não está preparado para receber más notícias, mesmo que sejam falsas. Não podemos deixar de encarar a seriedade do que estamos passando. Mas quando entendemos que por trás de crises existe um propósito divino, acalmamos o nosso coração. Mesmo que o vírus que estamos enfrentando atualmente, o coronavírus, não seja tão letal quanto esperado pela graça de Deus, uma situação muito pior está para acontecer: o pós-crise. O efeito do pós-crise irá matar muitas pessoas, emocionalmente e financeiramente, principalmente. Já estamos vivendo isso, observando diversas pessoas perdendo seus empregos. Já existem muitas pessoas que estão entrando em crises emocionais e até espirituais, questionando o porquê disso estar acontecendo. Perguntas como: por que Deus permitiu isso estar ocorrendo? Sempre teremos nossos questionamentos, nossos problemas, mas quero trazer uma palavra hoje que irá mostrar para você e dizer biblicamente que esse vírus é inevitável e que as crises são inevitáveis. Hoje vou revelar um segredo bíblico para que você suporte e vença qualquer vírus, qualquer crise, qualquer dificuldade que vier sobre a sua vida. Porque depois que vencermos esse vírus, virão outros, talvez não mais infecciosos naturalmente e fisicamente, mas talvez vírus emocionais como a raiva que tenta entrar em nossas vidas, ou como a depressão, entre outros. A Bíblia vai dizer: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, mas infelizmente às vezes ficamos irados, e isso é um vírus emocional, que se você não ficar de quarentena, você irá infectar outras pessoas com um sentimento de raiva. Não pense que o vírus, apesar de ser coletivo, e por isso nos assusta de certa forma, é mais letal do que vírus particulares que você pode ter em sua vida. Você pode carregar diversos vírus em suas emoções, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, que tem um poder letal muito maior do que o vírus coletivo que estamos enfrentando. Preste atenção nesta palavra em Lucas capítulo 5, versículos de 11 a 13. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens
vivendo irresponsavelmente. Aqui, o filho pediu o que era dele por direito, de forma adiantada, fora de tempo, e gastou tudo de forma irresponsável. Provavelmente você já gastou algumas coisas na sua vida, não só dinheiro, mas amor, emoções, amizades, e com certeza você já gastou irresponsavelmente essas heranças que Deus nos dá. Nós vamos entender aqui que o problema não é gastar tudo que temos. O problema não é gastar toda a sua energia emocional. O problema não é gastar todo o dinheiro que você tinha guardado. O problema não é gastar todas as palavras que você tinha para resolver um problema com alguém. Você vai entender. Continuando na passagem, em Lucas 15, 14 a 24. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Nesta passagem, nós precisamos nos atentar para algumas coisas nesta palavra. Primeiro, ele resolveu pegar o dinheiro por um impulso emocional. Afirmo, quem de nós não agiu por impulso? O problema nesta passagem não foi ele ter gastado tudo irresponsavelmente. A grande questão é quando tomamos más decisões e agimos irresponsavelmente. Não sabemos o que vai acontecer e o que pode vir junto com a nossa má decisão. A Bíblia diz que no tempo que ele gastou tudo, veio uma grande fome sobre a terra. O problema não é a fome ter vindo, era ele já estar mal quando a fome veio. Aqui é o ponto principal. O problema não é o coronavírus, são as pessoas que já estão com diabetes, que estão com crise pulmonar, que já estão mal de saúde e recebem o vírus. A palavra de hoje é: não importa o que vem de fora, o que importa é o estado que você está quando o vírus, quando a crise vem. O estado do filho pródigo era lamentável e por isso aquela fome o levou a comer comida de porcos. Mas a questão é que ele não imaginava que viria uma crise. Nós também não conseguimos prever o dia de amanhã. E da mesma forma como o filho pródigo, podemos estar no meio de uma má decisão e vir uma crise mundial. É exatamente o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas já estavam tomando más decisões financeiras, conjugais, emocionais e foram pegas de surpresa com o coronavírus. Da mesma forma, não podemos nos esquecer que um dia teremos a maior surpresa de todas, dessa vez negativa para alguns, que é a surpresa do Filho do Homem, que irá descer com toda a sua glória. Ninguém vai saber o dia e seremos julgados
pelo estado que estamos. Enquanto existem pessoas reclamando da vida porque se encontram em algumas prisões emocionais, financeiras, sentimentais e espirituais, tem outras que estão aprendendo a fazer as coisas certas, mesmo em dificuldade. Um dia a crise chega, pega e detona alguns, mas levanta quem está preparado. A pergunta que fica é: em que estado você está hoje? Por que eu pergunto isso? Porque sempre eu tenho falado, Deus está dando uma oportunidade maravilhosa, mediante esta crise que estamos vivendo, para nos prepararmos, colocarmos as coisas em ordem, colocar nossa família em ordem. E por muitas vezes não entendemos que para sair da crise é necessário alguns passos. 3 passos hoje nós vamos aprender com o filho pródigo. Primeiro passo. O primeiro passo que fez o filho pródigo sair da crise foi cair em si. Se você não identificar aonde se encontra o problema, se você não identificar o estado que você está hoje, se não houver essa percepção, você não vai cair em si. Ele caiu em si, e quando ele fez isso, ele disse: levantarei e irei. O grande aprendizado aqui: quem foi que colocou ele nesse problema? Ele mesmo. Quem tirou ele desse problema? Ele mesmo. Existem problemas que você criou, que você tem que resolver. Existem problemas que você não criou, como o coronavírus, que Deus vai resolver. Existem desertos que você se meteu e você vai ter que sair. Existem desertos, como o povo de Israel entrou, que Deus colocou e Ele mesmo vai tirar. O filho caiu em si, levantou, foi e resolveu. Então, como primeiro passo para você sair da crise, é cair em si. Segundo passo. O segundo passo que ele fez para lidar com a crise foi lidar com os opositores. O próprio irmão de sangue mais velho ficou indignado com a festa que fizeram quando o irmão voltou. Por vezes, seus opositores vão ser seus irmãos. Muitos, preste atenção, quando verem você se reconciliando, não vão suportar. Existem pessoas que não suportarão ver você sendo levantado por Deus. E essas pessoas geralmente vão ficar lembrando o seu passado, porque não estão conseguindo lidar com o seu futuro. Terceiro passo. O terceiro passo é mais difícil. Recuperar a sua identidade. Neste caso, ele teve que aceitar ser filho novamente. Além dele mesmo ter causado um problema interno, existia uma tragédia externa que foi causada pela fome. Desta forma, fica difícil recuperar sua identidade. Aceitar uma posição de filho para algumas pessoas pode ser até impensável. E elas aceitam até uma posição de ser empregado. Você vai entender. Existem pessoas que estão se vitimizando até hoje, se questionando de seus erros. Mas foi para isso que Cristo veio, para pegar nossos erros, pegar nossos pecados, cravar na cruz do Calvário e nos declarar absolvidos, dando a chance de começarmos de novo, sem acusação de ninguém, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa recuperação de identidade foi aceitar a posição que ele perdeu. E às vezes para nós é muito difícil aceitar algo que deixamos escorrer pelas mãos. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, Deus quer restituir, Deus quer trazer de volta, Deus quer te dar mais e melhor do que antes, porque antes ele era filho, mas não tinha festa. Agora ele voltou a ser filho com festa. Em que estado você está hoje? Em que estado essa crise te encontrou? Lembre-se
que todo problema que vem sobre a sua vida, que você não plantou para chegar, Deus vai resolver. Ou seja, o coronavírus, ele vai resolver. Faça apenas a sua parte, tomando precauções, passando álcool gel na mão. Não ficando na rua perambulando se você não tem realmente o que fazer. Cuide-se, mas saiba que quem está cuidando de você mesmo é Deus. Essa história do filho pródigo só aconteceu com ele pelo estado em que ele se encontrava. E poderia ser uma história bonita de superação, mas virou uma história de miséria, de humilhação. Ou seja, o filho de um homem muito rico teve que comer comida de porco, porque esse problema ele mesmo criou e não imaginava que viria uma surpresa negativa, uma crise. Grave isso. A crise não é mais forte do que o estado que você se encontra. Se o teu estado hoje de fé é inabalável, qual vírus vai te atingir? Qual crise vai te atingir? Se o teu estado emocional hoje é de equilíbrio, quem vai te fazer chorar e ficar desesperado? Hoje você precisa tomar uma decisão de que estado você quer estar quando a crise vier, depois do coronavírus. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, terão crises. Muitas serão as aflições dos justos. Surgirão problemas para serem resolvidos. Todos estão assustados com o coronavírus. Tudo bem, mas lembra quantos outros vírus já passamos, doenças, quantas crises, quantas ameaças, e você está aqui escutando comigo agora esta mensagem? Deus tem um plano na sua vida. Ele quer que você organize as coisas. Porque quando a crise da Babilônia chegou, Daniel estava de joelhos. Agora eu te pergunto, quando a crise chegar, você estará como? Com a mão na cabeça, desesperado, ou de joelhos orando? Quem é você quando a crise chega? Quem é você quando o vírus tenta infectar as áreas da sua vida? Chegou a hora de transformar o seu medo em força para avançar. Transformar sua vida errada em uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Transformar a sua falta de preparo em treinamento. O mais belo é que, com 3 passos, o filho recuperou o que Deus tinha para ele. Ele caiu em si, levantou e foi. Tome uma atitude hoje. Caia em si, veja o estado que você se encontra e corre atrás do prejuízo. Ele soube lidar com os opositores, com a crítica voltada para ele. Ele aceitou a posição de filho novamente. Não sabemos exatamente como iremos nos encontrar depois dessa crise que estamos enfrentando, mas eu sei que tem uma posição que nunca perdemos, a de filhos de Deus. Surgirão vírus, crises emocionais, entre muitas outras, mas a posição de filho, nenhuma crise consegue te tirar. A crise não é uma opção, ela simplesmente surge, como o coronavírus. Você pode ter tomado todas as precauções possíveis, como a do álcool em gel, da máscara, mas mesmo assim ainda falta comida nos supermercados. Mesmo assim, ainda tem pessoas sendo demitidas em massa. Entenda que não depende de você, é um problema coletivo. Da mesma forma que Daniel não fez nada para Nabucodonosor entrar em crise. Como José não fez nada para o Egito ter fome. Daniel, José, dentre vários outros da Bíblia, foram usados como parte da solução das crises. Agora eu pergunto a você, no momento de crise, de vírus, no momento de alarde mundial, você vai fazer parte do problema ou você vai fazer parte da solução? A escolha é sua, o posicionamento é seu. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos na sua santa e doce presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
Pai querido, que esta mensagem toque em corações de uma forma profunda. Vivemos hoje, Senhor, uma situação de crise mundial. Infelizmente, muitos dos seus filhos e filhas não estavam preparados, estavam em crises internas, fazendo com que esta crise externa os afetasse. Que a partir de agora, Pai, eles aproveitem essa oportunidade para se prepararem para o pós-coronavírus, da grande crise que virá, que é evidente. Que eles se preparem resolvendo as suas crises internas, para que com isso torne-se solução de problemas e não façam parte deles. Revele isso, Senhor, a todos os corações que ouvirem esta mensagem. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.